tudo que está acontecendo na faixa de Gaza, é muito importante que todos saibam que a mente pensante em torno de tudo isso, de colocar Tony Blair para governar Gaza, pacificar, restaurar, eles vão limpar toda a faixa de Gaza e vão reconstruir tudo aquilo ali em pouco tempo. Dali vai virar um polo turístico, vai virar um polo econômico, vai virar uma coisa sobrenatural. A mente pensante é Jared Kushner. Meus irmãos, o pastor Carlos Cardoso participou de um podcast Eu Acredito, e o que ele vai dizer sobre Jared Kushner e sobre o que está acontecendo no mundo e essa aliança de paz Israel com Ra, vocês entendem muito bem o que eu estou falando? É muito forte e bate bastante com as profecias. E ele quase confirma que o anticristo é o Jared Kushner. Ele tem uma ideia de que Jared Kushner pode ser o anticristo. Então, meus irmãos, fique atento e preste bastante atenção ao que está acontecendo em Israel. É muito forte. Fica com o vídeo e deixa seu like. As Olimpíadas terminou com o anticristo pisando sobre a terra, sobre o globo, todos os países do mundo, o falso profeta e o diabo. Ela terminou com essa imagem. O anticristo descendo do céu e pisando assim em todos os países da terra. Nós estamos chegando nessa hora. O mundo se posiciona para a chegada do iníquo e as pessoas não querem acreditar. E eu tenho dito isso faz alguns dias já. Nós somos a seguinte geração. Ou seremos, como eu creio no arrebatamento, seremos arrebatados ou passaremos pelo juízo de Deus. Eu não quero ficar aqui para saber o que vai acontecer. Se os pós-tribulações querem ficar, o problema é deles. Eu quero me encontrar com Jesus nos ares. Mas a possibilidade, de passar também, né? Não. Mas os sinais estão aí. Agora, que nós somos uma geração que vai colapsar. Viveremos um colapso. É necessário o colapso para ter um líder mundial. Um líder mundial que vai organizar tudo, né? E aí pega os protestos que está tendo na Europa, ataques terroristas, essa questão de Israel está dividindo o mundo também, né? Que é a questão do Hamas em Gaza. A imagem que se passa de Israel é totalmente distorcida, né? Não que não esteja acontecendo nada, a gente não pode fechar os olhos. Tem muita gente passando fome, necessidade, sem água, sem luz, sem comida. Mas muitas vezes até pela imposição do Hamas, para postar uma imagem que Israel é o patinho feio da história e não é. Mas a gente está vendo aí uma questão assim muito assombrosa. E eu digo assim, Fábio, tocando no assunto de Israel, né? Eu não sei até que hora nós vamos. Não, pode ir. Falando de Israel, Benjamin Netanyahu, esse mesmo, lá na ONU, ao mesmo tempo que pessoas viraram as costas para ele, quando ele foi discursar, ele foi aplaudido após o discurso também, né? Para ver como é que tá dividido, né? Sim, e aí veja bem, ele termina a ONU, vai nos Estados Unidos. Os Estados Unidos deu 48 horas para o Hamas se render, deu anistia para todos os terroristas do Hamas e para colocar um governo. Quem vai assumir a faixa de Gaza vai ser Tony Blair, que é o ex-ministro do Reino Unido. E o futuro, eu tenho batido nessa tecla. Pelo jeito, o Hamas não aceitou o acordo. E os Estados Unidos vão invadir com Israel. Aquilo ali vai ser um derramamento de sangue absurdo. Eles vão exterminar o Hamas da faixa de Gaza. Tony Blair vai assumir, porque Israel assinou o acordo. Tony Blair vai passar a Palestina ali, a faixa de Gaza, para a Arábia Saudita. O príncipe herdeiro da Arábia Saudita vai receber aquilo ali de presente. Qual é o objetivo? Liberar os árabes a autorizar a construção do terceiro templo. Isso está muito claro. Se você perguntar para qualquer judeu ortodoxo qual é o teu maior sonho agora e o que você crê? O templo do Senhor e a chegada do Mashiach. E pode ser que isso ocorra a partir desse momento aí que Israel, juntamente com os Estados Unidos, invada Gaza e haja destruição ali. Não sei se é a mesquita de Al-Aqsa, que é a mesquita que está construída no lugar que é para ser construído o terceiro templo, né? Você tem ideia, existe um projeto que seria tirar a mesquita e levar para Gaza. Transportar. Tirar. Construir a mesquita lá em Gaza e liberaria o templo.
E destruir a que está em... Porque ela está toda trincada. Porque a ela está mesquita ali está toda trincada. Porque ela está no local que é para ser construído o terceiro templo. Então, o terceiro templo não pode ser construído enquanto aquela mesquita estiver ali, né? Só que daí existe outro projeto. Já existe, tá? É só vocês dar um Google aí. Já existe uma maquete com o templo erguido do lado da mesquita. Que o sinal mais evidente agora, pelo menos do anticristo e do arrebatamento da igreja, é a construção do terceiro templo. Talvez seja a paz no Oriente Médio e o mundo caótico para chegar do Messias. Então, o que está acontecendo lá no Oriente Médio? Paz e prosperidade. O que está acontecendo no mundo? O mundo pode quebrar. O mundo vai clamar por um Messias. E o Oriente Médio já vai estar pronto para receber esse Messias. Essa é a mensagem que está sendo clara nos meus olhos, né? E olha que eu estudo isso faz muito tempo. Então, está havendo um sistema de paz e prosperidade no Oriente Médio. O mundo entra no colapso econômico com a quebra da América, que eu acredito pode ser no próximo ano. E aí o que vai acontecer? O mundo clama pelo Messias, o Messias surge e vai reinar de dentro de onde? Israel. Então, é uma visão. Só que tudo que está acontecendo na faixa de Gaza é muito importante que todos saibam que a mente pensante em torno de tudo isso, de colocar Tony Blair para governar Gaza, pacificar, restaurar, eles vão limpar toda a faixa de Gaza e vão reconstruir tudo aquilo ali em pouco tempo. Dali vai virar um polo turístico, vai virar um polo econômico, vai virar uma coisa sobrenatural. A mente pensante é Jared Kushner. É o cara que está por trás de tudo isso. Ele fala, e eu tenho falado isso aí, é só vocês dar um Google aí para não dizer que é teoria. Ele falou isso em janeiro de 2024 na Universidade de Harvard. E é o cara que está por trás dos acordos de paz. E ele que iniciou o acordo de Abraão com a Arábia Saudita. O príncipe herdeiro da Arábia Saudita não quer mais guerra. Ele quer paz e prosperidade para o Oriente Médio. E para quem não entende, a Arábia Saudita é Ismael e Israel é Isaac. E os dois estão, bem dizer, de mão dada já, em torno de uma pacificação. Aí nós temos Houthis, Hezbollah, Hamas e Irã, todos enfraquecidos, que não são árabes, são persas, e eles precisam sair de cena para os árabes tomar o poder ali, e haver esse acordo que vai trazer o terceiro templo. Então, assim, isso é tão claro, é por isso que muita gente... E aí a gente precisa dar um alerta aqui. Eu estou preocupado com escatólogos propagando, primeiro que Israel não é a figueira, né? E a minha segunda preocupação é que muita gente diz que Israel não tem nada a ver, não é o relógio de Deus, não tem nada a ver com a voz de Jesus. Tem a teoria da substituição, né? Que a igreja substitui Israel. E aí entra o quê? Israel não tem nada a ver, o templo não tem nada a ver sobre a voz de Jesus, a teologia agora está pregando. A gente tem que cuidar para isso não levar para o antissemitismo. Verdade. Porque a partir do momento que eu me posiciono contra Israel, eu sou a favor da igreja. Mas veja, eu sempre digo, existe um texto de Êxodo capítulo 19, verso 6, que a Bíblia diz que Israel é um reino sacerdotal. Qual é a função de Israel? Manifestar Deus ao mundo. Não foi isso que Israel fez? No Antigo Testamento, Deus manifestou, Jesus nasceu em Israel, foi assunto aos céus de Israel, a igreja nasceu em Israel, e ele vai governar o mundo por 1000 anos dentro de Israel. Aonde que Israel não tem peso nenhum no âmbito profético, se tudo começa e tudo termina no mesmo lugar? Jesus veio de onde? Jesus vai voltar. Quando ele pisar, vai pisar onde? Aí essa ideia, não, a figueira não é Israel. Deus nunca comparou Israel como figueira. Existem 3 textos do Antigo Testamento que Deus compara Israel como figueira. Então, se Deus comparou Israel como figueira, quando Jesus alertou sobre o florescer da figueira, ele está falando de quem? Israel. Não é de uma árvore, é de Israel. Só que as pessoas estão querendo tirar Israel do âmbito profético. E aí existe, né? O pessoal fala muito do centurão da Bíblia americano, da escatologia americana, que a gente tem que cuidar. Não, meu irmão, a questão não é a escatologia americana. A questão é o que está na Bíblia. A gente não está defendendo uma teologia americanizada. Se Deus comparou Israel como figueira por 3 vezes no Antigo Testamento, por que Jesus não pode comparar Israel à figueira? Por que Israel não tem nada a ver com a voz de Jesus? Por que o acordo de paz que está sendo alinhado não tem nada a ver com o surgimento do anticristo? É só quem quer viver. Eu não sei em que momento. Assim, eu fico preocupado
Porque pastores que estão desligando Israel do cenário profético são pastores altamente ouvidos e queridos pela questão escatológica. E do nada, eu vou dizer, do nada, eles começam porque surge uma ideia, que essa ideia é de uma teologia americanizada, como o arrebatamento da igreja é uma teologia americanizada e tal. E a Bíblia, onde fica nisso tudo? Não é simplesmente uma teologia teórica que veio a partir de uma perspectiva de alguém. É uma teologia bíblica, né? Que fala a respeito de Israel. A figueira de Lucas 21, 21, 29, Mateus 24, 21, é Israel. É Israel. E na mente de muitos teólogos hoje não tem nada a ver com Israel. Então, na sua visão... E aí eu vou voltar a falar. Eu preciso cuidar com o antissemitismo. E na sua visão, então, Israel é o relógio escatológico da igreja? Israel, ele está sendo preparado para o Messias agora. E aí eu bato nessa tecla. Eu queria ver na igreja brasileira o que está acontecendo no movimento judaico. Tinha 200 mil pessoas agora no Yom Kippur, né? No Muro da Lamentação. Se você perguntar qual é o desejo de um judeu, é a chegada do Mashiach. Qual deveria ser o desejo da igreja? A vinda de Jesus, o arrebatamento. Não está desconecto? Eles querem um líder político, um Messias humano, um Messias que governe dentro de Israel. O maior sonho de um judeu, a construção do terceiro templo. Existe a maquete do terceiro templo, existe o instituto do santo templo, existe as pedras do terceiro templo, o alicerce lá embaixo, onde ninguém veja, do terceiro templo já está pronto. Israel não precisa fazer alicerce. A novilha vermelha. A novilha vermelha que foi sacrificada, né? Ninguém sabe se foi ela, foi sacrificada ou foi só um teste. Então, assim, tudo isso está em cumprimento, em sintonia com o anticristo, com a profecia, com a vinda de Jesus, sim ou não? Sim. E por que eu vou descartar isso? Qual é o objetivo de teólogos não querer colocar Israel como o relógio profético? Querer passar pela grande tribulação. Eu não entendo. Aí a gente tem a iminência, eu não posso ficar olhando para os sinais. Se o próprio Jesus nos deu alerta sobre os sinais, como é que eu não posso ficar olhando para os sinais? Aí o pessoal diz, não, sinais é para o mundo, não é isso que eu estou falando. Não, sinais não é para a igreja, sinais é para o mundo. Para quem que Jesus ensinou sobre os sinais? Foi para o mundo ou foi para os discípulos? Para os discípulos, para a igreja da época, né? Aí, por exemplo, aí veja bem, existem os sinais que são para o mundo. Quando você lê Gênesis 1, 14 e 15, sol, lua, estrela, dias, meses e anos foi estabelecido para sinais. Então, veja bem, os astros existem para manifestar sinais. Aí Jesus fala das classes de sinais. Sinais políticos, guerras, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino. Sinal social, fome, peste e violência. Sinais físicos, terremotos, maremotos, tsunamis, enchentes, tudo que envolve sol, lua e estrela. Sinal religioso, falsos cristos, falsos profetas e a figueira. Israel está lá. São 5 sinais, tanto em Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13. Israel está dentro do âmbito do sinal. As 70 semanas de Daniel não é para o mundo, é para Israel. 9, 24, 70 semanas estão determinadas sobre teu povo e a tua santa cidade. Teu povo, Israel, santa cidade, Jerusalém. Porque o anticristo vai governar o mundo de dentro de Jerusalém, porque Israel receberá o juízo de Deus. Para receber o verdadeiro Messias no milênio. É como que se Deus estivesse extirpando todo o mal de Israel para a manifestação do verdadeiro. Então, veja bem, tudo está dentro de um cronograma. Só que na mente de uma geração de teólogos e pregadores muito visados, Israel não tem nada a ver. Aí veja bem, Jesus disse o que para a mulher samaritana? A salvação vem de quem? A salvação vem dos judeus. Foi Jesus que disse. Não foi? A salvação vem do judeu. Jesus era o quê? Ele era árabe ou era o quê? Judeu. Era judeu. Então a gente tem que entender, né? A Torá, a Bíblia veio da onde? Então, como é que eu vou tirar Israel do contexto profético? Então, eu estou preocupado. Por que eu estou preocupado? E é muito interessante as pessoas ouvirem isso por causa do antissemitismo. Isso pode levar uma geração de cristão começar a odiar Israel, porque Israel não tem nada a ver com a profecia, e amar.
É o que está acontecendo em Gaza. E já há, né? E aí entra. Já é uma realidade, né? Tem muita gente que está começando a odiar Israel. Por exemplo, tem muitos discursos que falam assim, os judeus odeiam cristãos, né? Sim. E aí... Pegando o próprio discurso de Martinho Lutero, que incentivou Hitler a massacrar os judeus, né? Sim. Porque o Lutero, em seu escrito, tem um livro dele, que ele fala que os judeus é anticristão. E nós agora estamos praticamente repetindo esse discurso, dizendo que o judeu... E é fato também, né? Isso aqui, por exemplo, se tu for um cristão e vai lá nos muros das Lamentações, se tu orar em voz alta, em nome de Jesus, você é cuspido, Sim. empurrado pelos judeus. É um fato. Só que, pelo fato dos judeus fazerem isso por não acreditar no Machia como Cristo, como enviado de Deus, como ungido, como filho de Deus, como Deus, nós, como cristãos, temos que seguir os ensinamentos de Jesus, que não é pagar com a mesma moeda. É tentar, de alguma forma, evangelizá-los apresentando o Cristo. Até o pastor Leonardo Silva, vez ou outra ele vem aqui, ele vai muito para Israel, e ele fala que os judeus, eles até aceitam ouvir Jesus, mas não de forma imposta, mas uma conversa, você se aproximando, conversando, e aí você vai falar quem é Jesus pro cristão. Então os judeus acabam aceitando. Agora, se nós ficarmos nesse discurso, os judeus odeiam Cristo, odeiam Jesus, os judeus odeiam os cristãos, nós estamos despertando, de fato, um antissemitismo. Sim. E colocando as pessoas contra os judeus. Pode haver massacre como houve em Lisboa, né? Tem em Lisboa lá o Yosef Akiva até falou o que foi feito, né? Tem um memorial lá, o que foi feito com os judeus lá em Portugal. Então a gente tem que ter uma análise muito clara. Na realidade, o antissemitismo sempre andou meio perto do movimento evangélico, só que nesse momento profético a gente tem que entender que Israel ele está dentro do cenário apocalíptico. As 70 semanas é para Israel, o falso Messias, o anticristo, é para Israel, e tanto pós como pré acredita na chegada do anticristo. Então, assim, a gente não pode descartar e é fundamento teológico, que Israel é a figueira e o anticristo vai se manifestar em Israel. As 70 semanas de Daniel, a última semana é para Israel, e aí vem esse grande contexto, as pessoas acham que tudo é teoria, que a gente fica... Mas eu gosto muito de Apocalipse 1:3, Fábio, capítulo 1, verso 1, que a revelação de Jesus Cristo é para mostrar aos seus servos as coisas que em breve vão acontecer. A maior revelação do Apocalipse é o entender o que vai acontecer, não é o que está acontecendo. É o que vai. E como é que eu vejo o que vai acontecer? Através do quê? Só da Bíblia ou dos sinais? Sinais. É através dos sinais. O próprio Jesus falou, quando ouvirdes, ou seja, fiquem atentos, quando ouvir de guerras, rumores de guerra. Eu gosto de Lucas 21, desculpa te cortar, Lucas 21, 27. Quando começarem a acontecer todas essas coisas, levantai a vossa cabeça e olhar para cima. Então, veja bem, existem coisas que vai acontecer. E veja como sinal para a igreja. Levantai as vossas cabeças e olhar para cima, porque o dia da vossa redenção se aproxima. É Lucas 21, 28. Jesus está falando de cataclisma climático. Quando começarem a acontecer... Quer dizer, há uma percepção. Jesus está dando os sinais para quem? Para a igreja. Para quem é que vai levantar a cabeça e olhar para cima? É o mundo ou a igreja? A igreja. E outra coisa. Como os sinais poderão ser para o mundo se o mundo não está atento à Bíblia? Não percebe. Quem está ciente a respeito do que pode acontecer é a igreja. Só a igreja, por exemplo, quando vê a fome assolando. Não, a fome é um sinal da vinda de Jesus. Quando vê rumores de guerra. Não, rumores de guerra. Jesus nos alertou sobre isso. O mundo não tá nem aí. O mundo quer o quê? Tá tendo guerra. O mundo... paz, eu quero paz. Tá vendo fome. O mundo... vamos acabar com a fome. Ou seja, o mundo quer um mundo utópico, perfeito, né? Sim, eles querem a utopia mesmo. E nós queremos o quê? O céu. Maranata. E a gente sabe que o único lugar que vai ter a utopia, sem fome, sem crise, sem divisões, é na Nova Jerusalém. Enquanto o mundo for... E no reino milenial, né? Mas vê que mesmo no reino milenial a gente vai ter uma divisão. Então, recapitulando aqui, o senhor acredita que tudo que está ocorrendo
essa tensão nos Estados Unidos, 800 generais, Macron preparando o povo. Macron preparando, Reino Unido. Tudo que nós falamos aqui é, mais uma vez, a geopolítica nos apontando para o apocalipse. O apocalipse. Há uma sensação apocalíptica no ar. Não tem como a gente dizer que não está acontecendo nada. Só que a função do diabo nessa era é desconectar as pessoas da verdade. Então a gente está vivendo num mundo tão absurdo que verdade se transformaram em conspiração. E conspiração mesmo se transformou em verdade. Então, quando a gente fala, as pessoas dizem, não, isso é teoria da conspiração, mas é verdade. E o que é mentira, que é esse mundo ilusório que as pessoas estão vivendo, é a verdadeira conspiração para prender todo mundo e escravizar todo mundo. Meus irmãos, eu não sei se o Jared Kushner é o anticristo ou não, mas que ele é o candidato muito forte, eu não vou negar. Mas vamos ficar espertos, de olho nos acontecimentos. Temos também o candidato da Arábia Saudita, né? Então, fique esperto, pessoal, porque o príncipe da Arábia Saudita também é um candidato muito forte. E ele vai ficar por conta de Gaza. Então, vamos vigiar e ficar esperto e prestar bastante atenção nos acontecimentos e ver se tudo que está acontecendo está batendo com a Bíblia. Se estiver batendo de acordo com a Bíblia, pode ter certeza que é verdadeiro. Agora, se não bater, não é. Então, fique esperto, pessoal. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, siga o canal, inscreva-se, clica no sininho para mais vídeos. Deus abençoe você e sua família. Ninguém sabe o dia nem a hora em que virá o Filho do Homem, nem os anjos, nem o Filho, mas apenas o Pai. Assim como nos dias de Noé, quando todos viviam comendo, bebendo e se casando até o dia em que ele entrou na arca e o dilúvio os surpreendeu, assim será também na vinda do Senhor. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres no moinho, uma será levada e a outra deixada. Por isso, vigiem. Se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão viria, ficaria de guarda. Da mesma forma, estejam preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperarem. Feliz será o servo fiel e prudente que o Senhor encontrar cuidando de sua missão quando ele voltar. Mateus 24.